Amém. Irmãos, conforme já estávamos falando, hoje nós queremos estudar a lição de número 7, que fala Moisés e suas últimas palavras. Eu até escaneei essa lição, não sei se alguém precisa dela. Vou pôr a página aqui para vocês verem qual que é a lição. Acho que primeiro tem que compartilhar, né? Vou abrir o compartilhamento aqui para poder compartilhar aqui o scanner. Só um minuto, irmãos. Apareceu a lição aí? Apareceu. Então, você está me ouvindo? Apareceu sim, pastor. Ok. Então, a lição é essa, ó, Moisés, suas últimas palavras. Né? Todo o texto bíblico dessa lição é quase que o livro todo de Deuteronômio. Vai de Deuteronômio 1 até o livro capítulo 34, né? É quase que todo o livro de Deuteronômio. É quase não, é todo o livro, né? Tem esse texto devocional que é de Hebreus 3:5, que nós podemos ler esse texto aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Hebreus para fazer a leitura do texto do nosso devocional, que faz parte da nossa aula de hoje. Tá bom? Já estou acessando aqui, né? A minha Bíblia. Hebreus 3:5. Ó, diz assim: por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Vamos ler o 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança e glória. Então, aqui falando de Moisés, servo fiel, né, sobre a casa de Deus. Essa é a nossa lição. Na nossa lição de hoje, aqui, ó, nos diz que Hebreus, Deuteronômio 18, de 18 a 19, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei minhas palavras, e lhes falarei tudo o que e ele falará tudo o que eu lhe Você quer jantar? ordenar, de todo aquele que eu não estou conseguindo enxergar, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. É muito interessante esse texto, porque ele está nos falando aqui, né, acerca de Jesus Cristo, né? Lá em Deuteronômio, já falando acerca de um profeta que viria de vir, e que as palavras estariam na boca, né, dele, e ele iria falar tudo aquilo que Deus mandar. Tá? E todo aquele que ouvisse as suas palavras, ele estaria falando em nome dele, em nome de Deus. E quem não ouvisse iria ter que dar conta. Então, há uma semelhança aqui, né, entre Jesus, ele falando de Jesus e Moisés, uma semelhança entre o servo de Deus, Moisés, e Jesus Cristo, quando ele viesse como Filho de Deus. Ok? Irmãos, o nosso alvo da lição, tá? Como está na nossa lição, aqueles que estão com a revista, nos diz assim, ó, ao estudar esta lição, você terá condições de compreender a importância de apresentar e explicar com toda clareza a palavra de Deus aos discípulos,
para que entendam e apliquem no seu dia a dia. Tá? Então, o alvo dessa nossa lição fala-nos da importância, né, que nós, de entender a palavra de Deus, compreender a palavra, e também de poder explicar a palavra de Deus a outras pessoas, a outros, né, que precisam conhecer essa palavra de graça e de salvação. Tá? Então, assim como Moisés teve essa preocupação nos seus últimos dias de vida, tá? Ele está fazendo um paralelo conosco aqui, que nós também temos que ter essa preocupação e ensinar com clareza para que as pessoas possam entender a palavra de Deus e vir a ter o conhecimento do nosso Deus. Então, esse é um alvo da nossa lição para nós hoje. Então, tem que ter clareza, né? Nós temos que ter clareza naquilo que nós vamos falar, né? Da palavra de Deus, né? E também nós temos que entender que essas coisas têm que ser aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? No nosso dia a dia. Então, é muito importante nós entendermos a palavra, essa é a ideia, de compreendermos a palavra, de saber o que falar, de entender o que é o que eu vou falar para as pessoas, o que eu vou dizer para as pessoas, saber explicar para as pessoas a palavra de Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós vemos que isso não é levado com certa... não é dada a importância que deveria se dar a essa questão de compreender, de entender. Por isso que esses vários temas que a gente vai ver nessa lição de Moisés, Moisés teve essa preocupação de que o povo, né, que iria entrar na Terra Prometida estivesse preparado para entrar nessa terra, pudesse entender e pudesse estar guardando aquela palavra que foi confiada a eles. Tá bom? Então, esse é o alvo na nossa lição. Quem tem a revista, né, já viu lá, tem uma sugestão inicial. E aí conta uma história aqui do Camões, né, um dos poetas, um dos maiores poetas da história da língua portuguesa, que no fim da sua vida ele recebeu a visita de uma pessoa, e era costume naquela época acender uma vela, né, para quem já estava ali quase falecendo, né? E não tinha um castiçal disponível à vista, né, para que ele pudesse colocar a vela. A pessoa que estava ali visitando Camões, o que ele fez? Ele pegou um pouco de areia, colocou na mão do Camões e enfiou a vela naquela areia para que a vela ficasse em pé e ele pudesse acender aquela vela. E aí Camões disse, né, naqueles últimos instantes, que estava morrendo, mas estava aprendendo, né? Então, mesmo no fim da vida, ele ainda estava aprendendo alguma coisa. Aquela pessoa foi lá, talvez numa despedida, e estava usando dessa forma ali, né, para poder acender a vela, e ele estava ali mesmo no fim da vida ainda aprendendo. Outro exemplo que ele cita aqui, de palavras de pessoas, né, nos seus últimos dias de vida, ele fala de Inácio de Antioquia, que foi um dos primeiros cristãos, né, que foi martirizado. Ele foi oferecido às feras, né, lá no Coliseu, né, era muito comum levar os cristãos para serem oferecidos, né, no Coliseu de Roma e assim por diante. Né? E antes de morrer, ele disse assim: eu sou como trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes que se tornem pão, antes de tornar-se pão. Então, ele faz essa comparação, dizendo que ele era como o trigo, né, que precisava ser debulhado, né, moído antes de virar o pão. Então, foram as suas últimas palavras, né, morreu ali martirizado. Então, essas duas sugestões servem como exemplo para aquilo que a gente vai estudar. Moisés estava ali vivendo os seus últimos dias, né?
e também ele tinha muita coisa a dizer para o povo de Israel. Tá? Essa é a ideia. Assim como esses dois homens que aqui estão citados aqui na nossa lição. Ok? Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês verem, porque eu ainda estou compartilhando aqui a página da revista, não sei se vocês estão vendo. Eu vou colocar um outro mapa aqui, que depois a gente vai começar a falar acerca da introdução da lição. Vou abrir aqui, só um instante. Eu não tenho o número do Rodolfo aqui, não, né? Não sei. Não. Vocês estão vendo esse mapa que eu coloquei? Egito, Península do Sinai e Israel? Estão vendo? Isso aqui é um mapa que ajuda-nos a entender, né, a região. Aqui é o Rio Jordão, ó. Todo o Rio Jordão, não. Rio Nilo. Aqui é o delta, onde eu estou passando o mouse aqui, vocês estão vendo? O delta do Nilo, Egito, né? Aqui, ó, o Mar Vermelho, né? Gossém era onde o povo de Israel estava, tá? E eles saem daqui, depois de atravessar o Mar Vermelho, e vêm para cá, ó, onde é o Monte Sinai, tá? Essa região aqui, Monte Sinai. É aqui que fica o Monte Horebe. Eu vou colocar o outro slide aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo o slide? Vou até aumentar um pouquinho para ver mais de perto. Olha, é um conjunto de rocha, é uma pequena parte, né? Só para ter uma ideia, né? Então, esse Monte Horebe, fica naquela região do Sinai. Aqui que Deus falou com Moisés e entregou a eles a lei, né? Todo o pacto, toda a aliança que foi estabelecida com o povo de Israel. Tá ok? Eu vou voltar aqui nos slides. Vou compartilhar um outro slide. Esse aqui é um mapa. Eu vou até aumentar ele aqui para vocês verem o que eu quero mostrar para vocês. Ampliar. A parte aqui que eu quero ampliar. Aqui, Mar Vermelho, certo? Aqui é o Sinai. É nesse canto aqui, ó, que fica Monte Horebe. O povo estava acordo com aliança com eles, e eles saem aqui nessa caminhada, tá vendo a minha mãozinha onde é que ela está indo, né? E aí eles vão aqui, ó, pelo leste aqui, ó, pelo leste aqui. Aqui é o Mar Morto, olha, onde eu estou circulando. Aqui está escrito Moabe. E aqui em cima, ó, é Sitim, é onde o povo ficou acampado, tá? O povo ficou acampado aqui em Sitim, do lado leste. Esse azulzinho bem fininho aqui é o Rio Jordão, que eles atravessaram, passando o Rio Jordão, para conquistar a terra, aí já sob a liderança de Josué, tá ok? Então, eu coloquei no mapa, trouxe esse mapa que é para ficar ilustrado. Então, o povo saiu do Egito. Poderiam ter ido pelo caminho aqui, ó, dos filisteus, né? Ou pelo caminho de Sur, pelo deserto de Sur, iam direto para Canaã, caminhada de alguns dias. No entanto, Deus mandou eles vir para cá, aqui no Monte Horebe, aqui na pontinha aqui do Sinai, né? Para que Deus estabelecer com eles uma aliança, tá? E também as leis e os mandamentos, assim como também as ordens para a construção do tabernáculo, tá? E eles iriam seguir em direção à terra prometida, só que teve um problema aqui, ó, eles vão caminhando ao lado aqui do Golfo de Acaba, aí vem para Quedes Barneia, aqui tem uma crise, que é a crise dos espias, que foram visitar e conhecer as terras de Canaã, que está aqui em cima. E aí houve alguns problemas, né? O povo não creu e acabou se revoltando, fizeram menção até de voltar para o Egito, e Deus castigou o povo por causa dessa falta de fé, por causa dessa desobediência. Depois de 40 anos, eles vão entrar pelo leste aqui, ó, pelo lado de cá, ó.
tá? Na terra prometida, tá bom? Eles passam aqui pelas terras de Edom, Moabe, tá bom? E aí eles vão chegar ali na terra prometida, tá ok? Esses mapa que eu pus aqui ajuda-nos a ter uma noção da caminhada do povo, para onde eles foram, qual foi o trajeto, né? Entender um pouco da geografia da terra e do lugar, tá bom? Voltando à lição aqui, nos diz assim, ó, na introdução, né? Diz assim, ó, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, conforme está lá em Deuteronômio 1:5, tá? Então, Moisés vai agora, há poucos dias, né, do seu falecimento, antes do povo entrar na terra prometida, então Moisés vai falar com ele novamente e explicar para eles a lei. Eu entendo que uma das razões pelo qual Moisés vai fazer isso é porque toda aquela geração que saiu com ele do Egito, tá? E que participou da aliança no Sinai, que recebeu a aliança lá no Sinai, as leis, os mandamentos, que depois construiu o tabernáculo, como nós falamos na semana passada, eles acabaram errando e, por falta de fé e desobediência, eles se revoltaram contra o Moisés, contra Araão, contra Josué e Caleb, que foram uns dos espias que retornaram da terra e que deram as notícias. O povo se rebelou e eles foram, então, castigados. Toda aquela geração não ia entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb, né, entraram na terra prometida. Então, nós estamos aqui diante de uma outra geração, que não era aquela que saiu do Egito, tá? Pode ser que tinha crianças, adolescentes, toda aquela geração abaixo, né, de 20 anos, não entrou na terra prometida. Então, Moisés vai novamente explicar a eles, tá? Vai novamente dar sentido. E ele faz um resumo de tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Deus trouxe para eles. Ele faz um resumo, ele tornou bem claro tudo que ali havia sido revelado. A lei, né? Que é a Torá, que é os ensinos de Deus. Então, ele vai repassar tudo aquilo, né? Ele iria deixá-los, eles estavam sob a liderança de Josué, e agora ele estava orientando aquele povo para a posse da terra. Ok? Então, no Sinai, Deus revelou o que ao povo? A sua Constituição. Assim como nós temos uma Constituição, Deus também deu a eles uma Constituição, que era para todo Israel. A Constituição regulamentava toda a vida do povo judeu. As leis, as cerimônias, os sacrifícios, o culto, o sacerdócio, tudo estava ali. Era a Constituição do povo de Deus. O povo de Deus estava, então, acampado em Sitim, como eu falei para vocês, nas campinas de Moabe. Isso está aqui na revista, está lá em Deuteronômios, capítulo 34, versículo de número 1. Tem esse texto que fala que o povo estava acampado em Sitim. E essa é a situação. Moisés estava prestes a morrer, tá? E Deus já havia nomeado Josué como seu substituto de Moisés, tá? E a condição dele qual era? Moisés e Arão, eles não vão entrar na terra prometida. Eles não vão entrar. Deus falou, vocês não vão entrar. Aqui eu vou parar um minutinho para fazer a pergunta. Por que que Deus não permitiu que Moisés e Arão entrassem na terra prometida? Quem que pode falar isso, dar uma resposta, dizer alguma coisa? Por que que Deus não permitiu que eles entrassem na terra? Quem quer falar? Ninguém quer falar. Ninguém quer falar?
É justamente, irmãos, por causa de um incidente que ocorreu lá em Cades Barneia, tá? Que o povo lá fez o quê? Reclamou com Moisés e Arão, que eles estavam passando sede, não tinha água. Oi, alguém quer falar? Eu vi. É porque Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos? Não, Nicolas, não foi por causa disso, não. Não foi porque ele quis, não. Alguém vai querer falar alguma coisa? Não vou continuar. É porque Moisés feriu a rocha. Isso, exatamente. Eles estavam lá nessa região de Cades Barneia e aí eles estavam com sede, não tinha água para ele, nem para o gado, estavam com dificuldades. E aí o povo murmurou de novo. O povo murmurou e questionou Moisés e Arão, né, sobre essa situação. E sempre falavam as mesmas coisas. Vamos voltar para o Egito. Por que você nos trouxe do Egito para morrer nesse deserto? Né? E o povo questionava. E aí, então, eles buscaram ao Senhor. E o Senhor falou, vá, né, ali na rocha e fale a rocha para que ela dê a água, que ela, né, haja água. E ele foi e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E isso aí foi uma coisa que Deus condenou. Foi um incidente, tá? E ele feriu a rocha ao invés de falar com ela para dar água. Se vocês quiserem acompanhar comigo, vamos ler Deuteronômio, capítulo 20. Fala-nos desse momento aqui que nós estamos citando. Deuteronômio... Não, é Números, desculpa, irmãos. Números, capítulo 20. Desculpa, eu me confundi aqui. É Números 20, versículo 1. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia ainda, estou com uma certa dificuldade. Eu vou ler o texto aqui para nós, tá bom? Diz assim, ó, no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivesse morrido com os nossos irmãos diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que nos obrigam a sair? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figo, nem uva, nem romãs, nem água para beber. Tá? E aí Moisés e Arão se afastaram do povo e foram para a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então, na presença gloriosa do Senhor, lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, você e Arão, peguem a vara, reúnam todo o povo, enquanto eles observam. Fale aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Tá? E diz no versículo 9, Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés, será que desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes, né? Com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os
conduzirão à terra que lhes dou. Por isso aquele lugar foi conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade a eles. Esse é o texto que fala acerca desse momento aí. Então, tem uma razão, né? Por que Moisés e Araão, eles não vão entrar na terra prometida, né? Ele feriu a rocha, faltou a eles confiança, né? Faltou a eles confiar no Senhor, tá? Que era simplesmente para eles falarem e não baterem na rocha, tá bom? Na última parte aqui quase a última parte da nossa introdução, então Moisés pronunciou suas últimas palavras. Ele fez um resumo claro da lei, né, dos ensinos de Deus para o seu povo. Tá? Ele fez um resumo claro de tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para o povo de Israel. Ele estava, como já falei, diante de uma nova geração, pois aquela geração que havia pecado lá em Cádiz, né, morreu no deserto, naqueles 40 anos que eles ficaram peregrinando no deserto. Tá? No fim da nossa introdução, a revista nos propõe aqui um exemplo, né, de pessoas que também, nos seus últimos instantes, eles também trouxeram orientação para as pessoas que estavam com ele, as pessoas que estavam à sua volta, ou seus discípulos, né, naqueles últimos instantes. Então, nós temos aqui o exemplo do Senhor Jesus, que na noite que foi traído, né, e depois da sua ressurreição, também trouxe vários ensinamentos aos seus discípulos, né, antes da sua morte e depois da sua morte. Deu vários ensinamentos aos seus discípulos antes da sua ascensão, tá? E o outro exemplo é o apóstolo Paulo, que também deu várias instruções a Timóteo, que era o seu discípulo. Timóteo, que foi colocado na liderança da igreja que estava na cidade de Éfeso, e ali Paulo deu várias instruções a ele. Essa referência que a revista colocou aqui, eu achei meia estranha. Eu achei que é mais interessante para a gente ver essas instruções de Paulo ao seu discípulo Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, e não na segunda. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, que eu acho que é mais interessante. Fica bem claro o que Timóteo tinha que passar ali com aquela igreja. Então, Paulo está dando as instruções a ele, né? Falando da situação daquela igreja. Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: quando parti para a Macedônia, né, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram destas coisas e passam tempo em discussões inúteis, querendo ser conhecido como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora façam com tanta confiança. É claro, aqui você vê Paulo instruindo o seu discípulo Timóteo, dando a ele instruções acerca da igreja, como proceder com aquela igreja, né, diante de um desafio, né? Então, são exemplos aí de pessoas, no caso de Jesus, muito claro, né, pouco tempo antes da sua crucificação e depois, né, da sua ressurreição, as instruções, né, ali para os seus discípulos, e também de Timóteo Paulo orientando a Timóteo, né, como proceder com a igreja de Éfeso. Tá ok? Então, no último parágrafo dessa introdução, aqui na nossa revista, diz assim, que Moisés, no final de sua longa e movimentada vida,
completou seu ministério pastoral rememorando todos os atos de Deus em favor do povo escolhido. Desafiou o povo a reconhecer a grandeza, a compaixão e a fidelidade de Deus. Enfatizou a importância da aliança sagrada no Monte Sinai e as consequências de guardarem ou não os termos dela. A revista não fala desse capítulo, mas vamos olhar aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Volta lá no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quando toca aqui, eu posso ler a Rodolfo. Tem que ir lá. Quem já leu esse capítulo é muito interessante. É muito interessante. Quem não leu, precisa ler. Tá? Esse capítulo, pode atender. Precisa ler esse capítulo, Deuteronômio 28. Porque a impressão que eu tenho é que Moisés está pensando nisso daqui, ó, que está descrito aqui no capítulo 28. Eu vou ler para os irmãos, Deuteronômio 28. Posso ler? Vou ler. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Nessa versão que eu estou lendo, ele separa e lista as bênçãos. Sua cidade e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e os seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de fruto e tigelas de amassar pão serão abençoados. Todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. Vou ler só esse trecho aqui. Tem mais bênçãos ainda nesse trecho. Quando chega no versículo de número 15, começa o quê? As maldições. Nos diz assim: mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos e frutos e suas tigelas de assar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. E a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. A lista ainda continua, tem mais maldições, e tem mais maldições do que bênçãos. Então, irmãos, é interessante que eu acho que Moisés estava pensando nestas coisas quando chegou nesse momento aí em que o povo ia entrar na terra prometida. Tá? Estavam acampados em Moabe, ele está nos seus últimos dias, né? O povo está ali preparado, né, para entrar, atravessar o Jordão, e ele dá todas as instruções. Com esse pensamento, se vocês obedecerem, essas coisas que Deus está prometendo vão acontecer com vocês. Se vocês não obedecerem, todo este mal que está listado aqui vai acontecer com vocês. Então, o povo tinha que fazer era obedecer aos ensinamentos de Deus, obedecer às leis, aos seus ensinamentos, tá? Tá claro? Os irmãos estão compreendendo todo esse panorama do que está nos propondo a revista? Tá? Sim. O povo está ali, Moisés está findando seus dias, o povo presta a entrar. O que ele está preocupado? Esse povo tem que obedecer à lei. Esse povo tem que entender. Esse povo precisa compreender a lei, precisa compreender
tudo que o Senhor ordenou para que eles possam entrar na terra e eles possam ser abençoados. Se eles não entenderem, se eles não obedecerem, se eles não fizerem isso, eles vão ser o quê? Amaldiçoados. Vão passar por muitas e muitas dificuldades. Essa é a situação. É isso que está acontecendo, é isso que está se passando com Moisés, o que está na mente dele. Tá ok? Eu vejo assim, Moisés tem a situação dele, pessoal, né? Dele, Moisés, como líder do povo, que não vai entrar na terra. Deus leva ele até o alto do monte para que ele pudesse ver a terra, tá? Mas ele não iria entrar. Essa é a sua situação, por causa da fraqueza dele naquele momento. E a outra é a preocupação com o povo e com a obediência à lei. Tá? Então, tem a questão dele pessoal e a questão relativa ao povo de Israel. E aí, então, passando para o tópico 1, nos fala aqui o ensino de Moisés. Tá bom? O ensino de Moisés. O que Moisés ensinou? O que Moisés relembrou, né? Quando eles estavam ali em Sitim, né? Antes de entrarem na terra prometida. Tá? Primeiro, ele lembrou o quê? O privilégio de o povo ser amado e redimido por Deus, né? Por um Deus como esse, tá? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 4. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Deuteronômio 4, que a gente vai ler vários versículos aqui nesse capítulo 4. Tá? Então, Moisés traz esse entendimento, o privilégio que o povo de Israel tinha, né, teve de ser amado e de ser redimido por um Deus tão grande e tão poderoso. Deuteronômio 4, 32 a 39. Diz assim, investiguem toda a história, desde o início em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem, desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez você viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Ele lhes mostrou todas estas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro Deus, não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los. Ele permitiu que vissem o seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados. Ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou as nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem os seus decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Esse texto aqui, para mim, é muito claro, né? Falando acerca de Deus, do poder de Deus, de como Deus redimiu, livrou o povo daquela situação difícil de escravidão, fez sinais e maravilhas no Egito, no deserto. Quantos sinais o Senhor fez? E agora estava Moisés relembrando, trazendo à memória todos estes atos de Deus para
mostrar a eles como Deus os amava e como Deus os havia redimido, né? E como Deus amava o seu povo. Tá? Então, isso é muito interessante, né? Para nós, principalmente porque nos dias em que estamos vivendo. Dias de angústia, dia de preocupação, dia de aflição, dia em que pessoas estão ficando doentes, dias que pessoas estão passando por dificuldades. Como é que nós vamos fazer? Vamos relembrar, né? Vamos nos lembrar de todos os livramentos, não só daquilo que está aqui na palavra, mas daquilo que Deus já fez em nossas vidas, né? Quem já passou por algum livramento aqui? Eu já passei por vários livramentos que o Senhor me deu, né, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. O Senhor esteve conosco, né? E nós temos que nos lembrar disso, não podemos esquecer, né? Não podemos ter memória fraca, esquecer daquilo que Deus faz, aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus é. Nós não podemos nos esquecer. Por quê? Aqui Moisés está falando o quê? Que Deus ama o seu povo. Tá? E Deus também nos ama. E nós devemos acreditar nesse amor, acreditar nesse caráter, nesse Deus, acreditar no seu poder, dele nas nossas vidas. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Ou dizer alguma coisa? Eu vou continuar então. O segundo ensino de Moisés, ele falou sobre o caráter de Deus que é justo e que requer justiça. Deuteronômio, vamos ler esse versículo, que está no próprio capítulo 4, versículo 8. Deuteronômio 4, versículo 8. Nos diz assim: e que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. Então, falando acerca da lei, que nenhuma nação, naquela época, né, tinha decretos e estatutos tão justos. Deus é justo, né? E ele também requer que sejamos justos, tá? Essa é mais uma parte do discurso de Moisés, tá? Porque o povo iria adentrar na terra, ia possuir a terra, e eles precisavam aprender que eles tinham que agir com justiça. Em relação a quem? Em relação ao necessitado, ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, porque eles também foram estrangeiros no Egito, e eles precisavam ser justos. Assim como Deus é justo, vocês também têm que ser justos com o próximo, com aquele que tem menos, com aquele que passa dificuldade, agir com justiça. Este é um dos aspectos porque Israel vai ser condenado, né? Se estivéssemos estudando o profeta Isaías justamente cobra do povo de Israel a falta de justiça. Eles não estavam atendendo o pobre, o necessitado, as viúvas, os príncipes, os reis agiam com injustiça. E aí Deus diz o quê? Eu vou suscitar uma nação que vai castigá-los, né? Que iria castigar o povo de Israel e levá-los cativo, né? Ia levá-los cativo. Por quê? O povo deixou de obedecer. É aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio 28. Se você ler todo o capítulo, fala inclusive dessa situação, de que a falta da justiça, eles iriam perder o direito de estar na terra, iam perder o direito de morar na terra. Tá? Porque eles não iriam agir com justiça. Então, um Deus que é justo requer dos seus que sejam justos também, né? Isso tem a ver com a gente, irmãos, nos dias de hoje? Eu acho que sim, né? Tem a ver conosco nos dias de hoje. Também devemos ser justos, né? Agir com justiça, ajudar aquele que precisa, né? Atender aquele que está necessitado, fazemos coisas corretas, né? Não enganarmos ninguém. Isso aí, irmãos, essa lei de Gerson, né? De tirar vantagem, levar vantagem, isso aí tudo é um engano, é coisa do homem que não tem Cristo na sua vida. O cristão tem que ser justo.
fazer as coisas corretas, porque Deus é justo. O mesmo Deus que foi justo no passado, que é um Deus de justiça, é o mesmo Deus que age hoje por meio da graça, através de Jesus Cristo, e requer de nós também que sejamos justos. Glória a Deus. Tá? Então, eu acho que esse aspecto foi um dos aspectos, né, que Moisés tratou com o seu povo. Tá? O terceiro aspecto, né, a comunicação de Deus em palavras. Tá? Então, Deus fala com o seu povo. Então, Deus se comunicou com o seu povo. Nesse mesmo capítulo 4, versículo 10. Tá? Vamos olhar nesse texto. Nos diz assim, ó. Nunca se esqueça do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Então, o povo foi convidado aí pessoalmente diante do Senhor. Então, o Senhor tratou diretamente com eles. Tá? Assim como o Senhor trata conosco nos dias de hoje. Né? Se nós atentarmos à sua palavra, certamente o Senhor vai falar conosco. Se nós buscarmos ao Senhor, né, em oração e estarmos atentos à sua voz, Ele vai falar conosco. Se nós atentarmos à palavra, né, do pastor, a mensagem, certamente o Senhor vai falar conosco. Né? E às vezes, irmãos, é bem de perto mesmo essa situação. Eu me lembro, vou confidenciar aqui, acho que alguns irmãos já conhecem. Uma vez eu estava cheio de ideia na cabeça e tal, e aí eu fui e falei para o meu gerente na empresa onde trabalhava, eu quero sair da empresa, eu quero a gente fala as contas, né? Me dá as contas, eu quero ir embora, quero sair desse emprego, né? E eu fui lá e pedi, ele falou, não, fica aqui, você é bom, você trabalha, você é um cara bom, tal, fica aqui, trabalha com a gente, não vai embora. Eu, não, quero ir embora. Aí eu fui no culto, quando chegou no culto, o pastor Milton revelou, falou, tem um irmão aqui que quer sair da igreja, quer sair do serviço dele, não é para sair. Irmãos, era Deus falando. Então, parece que abriu um buraco no chão, né? Mas a gente é teimoso, né? Desobediente, né? Aí acabei saindo da empresa, mesmo tendo Deus falado comigo que não era para fazer aquilo, tá? Então, Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco. E Deus aqui, né, se comunicou com o seu povo, como é o texto que nós vimos aqui, tá? A comunicação de Deus, o centro de tudo isso, como nos fala a lição, eram que os mandamentos, os 10 mandamentos, que a revista usa aqui, as 10 palavras, né? Mas é os 10 mandamentos, que foram gravados em tábuas de pedra. Tá? Essas tábuas foram colocadas dentro da arca, que ficou dentro do tabernáculo, lá no Santo dos Santos. Era o lugar, o ponto de encontro, onde o Senhor falava com o seu povo, tá? Para, né, atender ali todo o centro. Aliás, o Deus falava com o seu povo no Santo dos Santos, lá estava a arca com a tábua da lei. E o tabernáculo ficava no centro, e as tribos acampavam ao redor, né, do templo. Tá? Ficavam acampadas em volta. Né? No leste, no oeste, no norte e no sul, ficavam acampados em volta do tabernáculo. Ok? Então, Deus fala com o seu povo, Deus se comunica conosco, Deus fala conosco. Nós temos que estar atentos à voz dele, ouvir. E Moisés estava preocupado com isso, né? Ensinar isso, suas últimas palavras, seus últimos ensinos ao povo de Israel. No tópico 4, nos fala aqui, ó, os grandes atos de Deus que devem ser não só lembrados, mas também contados às gerações seguintes, tá? Nós temos que contar, irmão, nós temos que lembrar e contar aquilo que Deus fez, irmãos, que está registrado na Bíblia, e aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós temos que passar para as outras gerações. É obrigação nossa. Né? Esse texto aqui, ó, de Deuteronômio 4, versículo 9, vamos ler aqui, ó, 4:9. Fiquem muito atentos, cuidem para que não esqueçam daquilo que viram com seus próprios olhos,
Não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Ó, eu acho essa versão fantástica. Deixa tão claro, né? Que a gente não pode esquecer. E nós temos uma memória curta. Nós esquecemos muita coisa do que Deus já fez em nossas vidas. Às vezes eu fico me lembrando, fazendo um esforço para lembrar de tudo aquilo que Deus fez para que a gente não perca a fé, não perca a esperança, porque os fatos que aconteceram conosco, os livramentos, as coisas que Deus realizou, nos ajudam a crescer na fé também. E nós temos que passar isso adiante, passar isso para os nossos, como diz aqui, os adiante, né, os filhos, os netos, né, passar adiante. Então, os pais, a responsabilidade de passar para os seus filhos e, consequentemente, os filhos, né, para os seus filhos, os netos e assim por diante. É uma obrigação que nós temos de transmitir a nossa fé para a outra geração. Então, Moisés, nas suas últimas palavras, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, olha, passe para os seus filhos, passe para as próximas gerações, tudo aquilo que Deus fez. Não se esqueçam das coisas que Deus fez. Passem, para que eles tenham a confiança, a fé, acreditem no poder de Deus, né? E isso deveria ser contado a todas as outras gerações. Tá ok? Quinto, irmãos. Está me vendo aí? O povo podia se esquecer de que a prosperidade e a bênção na terra prometida lhes viriam pela graça de Deus e não pelo próprio esforço. Tá? Então, que o povo deveria entender que era graça de Deus, era a bênção de Deus, Deus que abençoava. Não é porque eles eram merecedores, eles não mereciam, mas era Deus que estava abençoando a vida deles. Deus que escolheu, Deus que determinou abençoá-los, Deus que iria abençoá-los, isso era uma manifestação da graça dele. Tá? O sacrifício que foi estabelecido, né, era uma forma de redenção. Através dos sacrifícios, o povo podia ter os seus pecados perdoados, né? Os seus pecados, né, perdoados através do sacrifício daqueles animais que eram levados ao templo. Tá? E isso é o quê? Uma manifestação da graça de Deus, da redenção, de seus pecados serem redimidos, como foi em Cristo, como nós somos redimidos em Cristo. Tá? E isso é o quê? É graça de Deus, é bondade de Deus. O povo lá, no Antigo Testamento, acabou não entendendo muito bem isso, que isso era graça, bondade de Deus. Acabou achando que eles iriam alcançar as bênçãos de Deus através de uma obediência rígida, né? Nós vamos obedecer e por obedecermos, Deus vai nos abençoar. Ninguém conseguia obedecer completamente. Em algum momento eles iam falhar, iam fraquejar. E aí que vinha o quê? Levar o animal no tabernáculo para o sacrifício, para ter os seus pecados perdoados. Isso é o quê? É graça de Deus, é bondade de Deus. Tá? Porque ninguém conseguiria cumprir completamente a lei. Só tem uma pessoa que conseguiu cumprir a lei completamente. Quem foi? Jesus. Quem foi? Jesus. Jesus. Somente Jesus obedeceu a lei, irmão. Se ninguém conseguiu obedecer, então como é que esse povo não foi exterminado? Porque Deus agiu com bondade para com eles, mesmo no período da lei. De que forma? Através do sacrifício. Eu errei, pequei. Então vou levar lá um animal, um animal para sacrifício, para pedir para o sacerdote sacrificar esse animal para que o meu pecado seja perdoado. O sacerdote não entrava uma vez no ano no templo, né, para pedir o perdão por toda a nação de Israel. Então, naquele tempo, já estava o quê? Uma manifestação da graça de Deus. Porque o povo errava, o povo pecava, o povo desobedecia, e Deus, então, agia com misericórdia. Porque senão já teriam sido exterminados há muito tempo. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês concordam com o que eu estou falando. Alguém diga alguma coisa. Hã?
Ah, ninguém falou. Então, vamos lá. Tá claro, Gabarrão. Tá tudo Então, claro. alguém falou. Então, nós estamos no 6, né? No 6. Aí o 6 nos fala o quê? O fracasso de Israel no deserto. Tá? Vamos ler esse Deuteronômio 4, 3. Deuteronômio 4, 3. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Tá? Aqui falando do fracasso deles lá. Tem a passagem lá de 1 Coríntios, é um texto bastante longo. Tá? Então, eles fracassaram. A desobediência, a falta de fé. Moisés está recordando que essa situação de desobediência, essa situação de revolta, por vários momentos o povo se revolta contra o Senhor, eles cobraram de Moisés e de Araão que nós que deveríamos ter ficado no Egito, viemos aqui para morrer, nos trouxe aqui para morrer nessa terra, aqui não temos figo, não temos água, né? Não temos condição de sobreviver. Então, eles desacreditavam no poder de Deus, apesar de que Deus, por várias vezes, fez o quê? Fez a água sair da rocha, né? Trouxe o maná, trouxe as cordonizes, e o povo, mesmo assim, fracassou, porque eles tinham uma memória curta, né? A memória do povo era curta. Em pouco tempo, eles esqueciam do que Deus tinha feito e acabavam pecando, fracassando, né? E Deus, então, ia castigá-los por isso. O 7º, irmãos, fala assim, a rebelião de Israel e o seu castigo. Então, aquele momento que eu já falei com vocês lá em Cades Barneia, quando o povo não teve fé suficiente para aceitar as palavras, né, de Josué e Caleb, e marcharem em direção à terra prometida para tomarem posse da terra. Deus disse que estaria com eles, e Deus iria estar com eles. E o povo murmurou. E aí, então, o que aconteceu? Uma geração inteira morreu no deserto. Durante 40 anos, vão ficar peregrinando no deserto. Toda aquela geração vai morrer. Tá? Apesar de tudo que Deus fez, de todos os atos de Deus em favor de Israel, o povo ainda não acreditou em Deus, que Deus podia lhes dar a vitória na posse da terra. Tá? E por isso, então, não entraram na terra de Canaã. Ficaram com medo. Né? Tem gigantes, tem cidades com muralhas, os guerreiros são fortes, são valentes. Não, vamos voltar para o Egito, irmão. Isso aí é covardia. Eu acho que é covardia. Não acreditar no poder de Deus, não acreditar na palavra dele, de que ele estaria com eles, não acreditar que Deus estava presente no meio do seu povo, porque o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Tá? De dia tinha a nuvem e de noite a coluna de fogo. Deus estava no meio do seu povo. E o povo estava ali ainda em dúvida, desacreditando. Nós somos assim. Às vezes nós estamos aqui cheios de fé, temos o Espírito de Deus na nossa vida, aí acontece uma situação, pronto, nós bombeamos. Desmaiamos de medo, já caímos no chão e já ficamos prostrados, agoniados, arrancando os cabelos. O que será de mim? O que vai acontecer comigo? O que será de mim? Né? Como que eu vou suprir as minhas necessidades? Nós temos que acreditar em Deus. Como que ele vai fazer, irmãos? Eu não sei. Como que ele vai agir? Eu não sei. Nós temos que acreditar em Deus. Acreditar naquilo que está na sua palavra. Nestes exemplos, acreditar que Deus está conosco e que ele jamais vai abandonar os seus filhos, abandonar o seu povo. Amém? Amém. Irmãos, eu creio que por hoje é isso. Se vocês querem falar alguma coisa, dizer alguma coisa, complementar aquilo que falamos com vocês,
está aberta a oportunidade. É só abrir o microfone aí, ou dar o sinalzinho para que eu saiba, né? E aí eu oriento, e aí vocês falam, para a gente finalizar. Tá ok? Estou aguardando. Oi. Pode ser, irmão. É assim, essa lição por tudo que nós estamos passando, que envolve a atualidade. Deus se renova a cada dia. A gente sente muito medo, sim. Por mais que passamos, que nem o pastor não concluiu o testemunho dele, nós passamos, depois dessa rebeldia dele, né? Aí a conta vem para a gente também, para companheiro. Depois que ele veio falar disso, né? Mas eu vi que no momento, na hora, ele ficou no banco sentado, ele estava roxo, estava desmaiando, mas ele não se revelou, não. Então, nós passamos assim por 4 anos, mais ou menos, 2 anos. 2 anos ele passou procurando emprego e trabalhando assim, ficou um tempo muito difícil. Mas Deus não desamparou. Aprendeu a lição, aprendemos a lição, Deus não desamparou, Deus esteve presente e a gente cresceu nesse instante. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho nesse momento nós crescemos diante do Senhor. O quanto Deus é misericordioso, apesar de nós mesmos, né? Da nossa rebeldia, da nossa incredulidade. E hoje não mudou muita coisa. A gente sabe que Deus está presente, com certeza. Mas o nosso coração fica estremecido, né? Se a gente fica preocupado pensando com tantas notícias de pessoas de longe, imagina se acontece algo perto da gente, né? Então nós temos que realmente confiar e crer que Deus é poderoso. Inclusive, meu tio, ele ligou para mim e falou assim, fica todo mundo preso, ele tem 80 anos. E fica todo mundo preso com medo. A turma fala que ninguém quer ir para o céu, mas não quer morrer. Até eu falei assim, pois é, né, tio? Você tem 1 ano de casado e já quer morrer? Ele falou, não, também não é assim. Então a gente fica meio perturbado, sim, mas Deus está no controle. Nós temos que ter essa certeza que Deus está cuidando.